Alta Cartas de Ouro, estamos na terceira e última parte do programa Diário do Povo e vamos neste momento iniciar conforme prometemos, componente de análise de factos que marcam a atualidade nacional. E contamos com a presença do nosso convidado, a quem desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite, João Massango, político, para nos ajudar aqui a perceber qual é o papel dos partidos políticos. Conforme bem dissemos no início do programa, nossos governantes fazem parte de um dado partido político e possivelmente nossos futuros governantes também farão parte de um partido político. Agora, qual é o papel de um partido político que não faz parte da governação e qual é o papel do partido político que está mesmo a governar um país? E há quantas coisas que acontecem no país, como é que um partido político deve se posicionar, a oposição em concreto? Bom dia, João Massango. Obrigado por estar aqui no programa Diário do Povo. Vamos mesmo avançar com este assunto. O que tem a dizer sobre a atuação dos partidos políticos no nosso país? Muito obrigado, caro moderador. Quero cumprimentar aí em casa o telespectador e dizer que estou de volta depois de uma paragem que eu tive por motivos alheios. Volto de novo a comentar, a dar os meus pontos de vista exatamente nesta televisão. Eu quero agradecer à TTV por este convite. O papel de partidos políticos. O que são primeiro os partidos políticos? Os partidos políticos são grupos, não privados de pressão. Os partidos políticos são entidades que organizam-se com o objetivo fundamental de alcançar o poder político. O objetivo é de alcançar o poder político. O papel dos partidos políticos é alcançar o poder político. Agora, tem uma questão muito interessante que eu gostava aqui de trazer, porque os partidos políticos não só são partidos assim de forma tão leviana. É preciso que a nossa sociedade, os nossos concidadãos, começam a interessar pela política. Porque a política, no fim do dia, é ela que decide a vida das pessoas. O partido político que governa o país, qual é o papel que tem? O partido político que governa tem papel de prover as políticas públicas de habitação, da saúde, dos transportes, da segurança, de tudo aquilo que é de índole social, responder de forma eficaz. Porque em contrapartida, nós temos cá deste lado o cidadão. O cidadão é ele que paga imposto, é ele que paga taxas, é ele que contribui. E ainda bem que nós estamos a levantar este assunto, porque muitas das vezes as pessoas confundem por não saber. Se um partido político que está no governo, ou se um governo que está a governar, não responder às expectativas na qual você votou no programa dele, ou no seu programa, em países onde a democracia funciona, este partido é penalizado. Eu quero dar um exemplo concreto das políticas públicas fracassadas no nosso país, de uma Frelimo, que não está a conseguir pagar professores, não está a conseguir pagar médicos, não há política de transporte, não há política da saúde. Caro jornalista, o nosso sistema de saúde está em colapso. Nos hospitais o que está a acontecer é uma lástima. Você entra com vida e sai morto. Hoje em dia é perigoso ir ao hospital público, não é? Para fazer lá o tratamento de situações alarmantes que está a acontecer nos hospitais públicos. Entra com vida, sai morto. Sai morto. Ir ao hospital público é perigoso no país. Na situação atual, como as coisas estão em Moçambique, é perigosa. Sabe por quê? Porque primeiro temos um governo, e eu quero dizer isso para o senhor que está aí em casa, a perceber como é que é a lógica das coisas.
Quando um país há greve de médicos, o verdadeiro governo não é aquele que ameaça os médicos, não é aquele que ameaça os professores, não é aquele que ameaça a polícia, não é aquele que coloca em causa a vida das pessoas, a função pública de forma geral. O verdadeiro governo é aquela que procura solução, mesmo as coisas difíceis, mesmo as coisas sendo difíceis. O governo está lá ao lado do povo, porque o povo elege um partido político e em contrapartida tem que receber as benesses, ou as benesses, não é? Porque durante o período da campanha eleitoral, aquele indivíduo que foi votado disse: se vocês votarem em mim, eu vou dar água a vocês, eu vou prover a energia a vocês, eu vou dar transporte, vou criar condições para vocês terem uma saúde, vou criar condições para vocês terem uma educação de qualidade, vou criar condições para vocês terem transportes. Prometeu ao povo, a pessoa que promete ao povo. E o povo diz: ah, este projeto aqui, ou este manifesto, vale a pena nós votarmos. Em Moçambique é ao contrário. Estamos a falar daquele partido político que assume o papel do Estado, governa o país e, em contrapartida, quem paga imposto somos nós. Nós sofremos todos os dias pagamento de impostos, o imposto autárquico, o imposto de reconstrução, vários impostos. Esses impostos todos que o cidadão paga, em contrapartida quer recompensa. E quem deve fazer a recompensa é quem está de facto a governar o país. Não é fácil em poucos minutos nós tentamos aclarar, mas ao mesmo tempo abrimos um espaço para que as pessoas já percebam como é que o governo funciona. O governo do povo, atenção, não é aquele que cria e ameaça os médicos. Esse não é governo do povo. O ministro do povo é aquele que senta com a sua classe e procura forma de ultrapassar a situação. Em Moçambique, de forma geral, temos 2.700 médicos formados nas nossas universidades. 2.000 são médicos generalistas e temos 700 especialistas. Em Moçambique, um médico está para 13.000 pessoas ou 13.000 cidadãos. Não é possível nós provermos uma política de saúde eficaz. Não é uma política de saúde em que a pessoa vai ao hospital, não é? Vai ao hospital, chega lá, recebe. Mas tem uma coisa que nós devemos dizer: os mesmos médicos, por causa da sua deontologia profissional, com o compromisso que eles assinaram, fazem de tudo. Para quê? Para salvar as vidas. Porque o médico é aquela pessoa que formou-se para tratar-se com a vida. Olha, nós não somos diferentes da mosca. Não somos diferentes de qualquer outro bicho em que você pega uma palha, porque tem uma ameaça de uma barata que você bate e a barata morre. Acho que a política ou a mosca morre. Atenção. Okay. O humano também. Nós temos uma vida sensível. Se aparecer uma coisa, Carlos Jorel Chamassango, que eu vou dizer, que ela é mais pesado que a defesa da vida, mesmo agora, significa que se qualquer coisa que vê, ou é uma bala, é uma outra coisa, que sobrepõe a minha imunidade, não é como pessoa, ou qualquer coisa que eu faça, ou que acontece na vida, não é? Que é muito mais forte que a vida, o homem desaparece. Significa que se você pegas no mata-mosca, você mata, e aparecer uma coisa que também pode sobrepor a vida, o homem vai embora. É aquilo que eu quero dizer sobre a saúde. Quando nós chegamos no hospital e
encontramos pessoas descontentes, encontramos pessoas que estão tristes, o nosso nível de atendimento, o nosso nível da vida, os nossos cuidados caem de facto exatamente nesses contextos. Então, eu quero dizer isso de forma generalizada. Não é para as pessoas poderem perceber que quem governa, primeiro tem medo do povo, porque o povo é ela que decide sobre a vida, não é daqueles que governam. É o que acontece em Moçambique? Quem governa tem medo do povo? Não tem. Aqui em Moçambique não. Aqui em Moçambique não. Tem medo do povo? Não, aqui em Moçambique é o contrário. Olha, temos uma Frelimo. Esses indivíduos, mesmo na situação... Deixa eu só te recordar uma coisa. Em todas as épocas eleitorais, desde 1994, eu quero dizer isso para as pessoas poderem perceber, faltando um ano, nós sabíamos que havia uma orientação, sobretudo nas eleições autárquicas, as pessoas que vendem nas ruas para serem deixados. É nessa altura que eles começavam a tirar mais bombos, tiravam tudo, não é? Para poder atrapalhar o que é a opinião pública. Faltando um ano, estamos a 2 meses da realização das eleições. Temos funcionários públicos zangados, descontentes, temos professores sem salários, com atraso de salários, temos os militares sem salários, com atraso de salários, temos os médicos que estão a reivindicar. O governo ignora e ameaça os médicos pelo processo disciplinar, ameaça os outros setores. Nos outros tempos, esses indivíduos todos são trazidos à ribalta e elas pensam que as coisas, a partir de um determinado momento, mudam. Nós, em Moçambique, vivemos uma colonização. Esta política... Não, isto é uma colonização. Isto é uma colonização feita por pretos negros a colonizar os outros negros na situação como é que nós de facto... Então, queria tentar traduzir isto aqui de um partido político que governa, que esse partido político tem como função de prover tudo, melhorar o salário dos funcionários públicos, melhorar a vida, a habitação para os jovens. Se é um país, atenção, que ignora a juventude, de uma juventude inovadora, de uma juventude estudada, de uma juventude formada nas nossas universidades, esse país chama-se Moçambique. Aqui em Moçambique, você estudou, é igual àquele que não foi à escola. Até em suma, aqueles que não foram à escola, na sua maioria, que vem da linhagem da Frelimo, que é composto por esses indivíduos que pilharam o país, são esses que provêem os recursos financeiros, colocando em causa, não é, aqueles que estudaram, aqueles que se formaram. É só imaginar, por exemplo, este seminário sobre a educação em Moçambique veio provar, porque até o próprio chefe do Estado disse publicamente, a questão da qualidade da educação que nós temos. Não basta este erro dos livros, não é, que foram cometidos ao longo desse todo o tempo. Voltamos a assistir o mesmo erro no livro da 2ª classe. O mês de agosto, meus irmãos, no livro da 2ª classe tem 30 dias. Então significa que para o regime da Frelimo hoje não é dia 10, é dia 9. Hoje é dia 9. Porque o agosto tem 30 dias, julho e agosto tem 31. São políticas públicas que muitas das vezes contraria aquilo que é o desejo popular. É mais um erro. Nós vimos uma ministra da Educação a ter dificuldade para dizer África subsaariana, África subsaíra, África... Tudo isto são assuntos que nós precisamos de trazer para as pessoas poderem perceber o nível da insatisfação popular de um partido que, na minha ótica, estaria a responder em todas as áreas sociais, a educação, a saúde, os transportes, mas porque existem políticas combinadas do governo central, dos governos municipais liderados pela Frelimo, então os resultados concretos são exatamente esses. Agora,
tem uma outra particularidade de partidos políticos na oposição. A oposição em toda parte do mundo critica a governação e propõe a solução. Não é? Este que é o nosso papel. É o papel de quem está na oposição. Porque tem uma particularidade que eu gostava aqui de dizer. As pessoas precisam de perceber. A vida política, o jogo político, o jogo democrático não se difere com o futebol. Não se difere com o futebol. Significa que aquele que foi melhor pode estar fora da divisão. Eu quero recordar a opinião pública, os que assistem este programa, os que gostam de desporto. Nós temos uma equipa, a minha equipe, Costa do Sol. Costa do Sol já esteve na segunda divisão. O Majed já esteve na segunda divisão. O Desportivo de Maputo, a equipa com mais de 100 anos, está agora na segunda divisão. Por que é que a opinião pública não coloca a Frelimo na oposição para vermos as coisas mudar? Por que é que a opinião pública não experimenta os outros se, ao longo desse todo o tempo, de um partido que esteve no poder, vai para a oposição, e está um outro partido que não consegue corresponder às expectativas do povo, o mesmo partido volta com força. É aquilo que acontece nas outras democracias. Dizia que os partidos da oposição, o partido político tem o papel de fazer aqui pressão e almeja aqui alcançar o poder. Podemos dizer que os partidos políticos da oposição em concreto têm feito bem o seu papel, têm feito a pressão? Tem feito perfeitamente este papel. Agora, tem uma particularidade que eu gostava de dizer aqui, porque isso está contaminado pelos intelectuais que estão aliados ao regime. Intelectuais, estou a falar daqueles indivíduos que têm acesso, por exemplo, a setores de influência. Uma delas é a comunicação social. Sabe o que dizem? Porque os partidos não têm projeto de governação. Porque os partidos não... Eu tenho ouvido isso muito. Eu olho as pessoas que dizem: é porque os partidos não têm projeto de governação. É porque os partidos não têm projeto. E depois esquecem uma particularidade, que o maior culpado do fracasso, as pessoas precisam de perceber isso aí, o maior fracasso dos partidos da oposição é o governo do dia, é o partido Frelimo. O fracasso da oposição em Moçambique não são os partidos políticos da oposição. Estás a perceber? Eu vou dar um exemplo concreto. Cidade da Beira está nas mãos do MDM já há 20 anos. Procure saber de qualquer beirense. Estamos a falar da governação autárquica. Estamos a imaginar o MDM se estivesse no poder. Se eles conseguem dirigir melhor os destinos da cidade da Beira, esses teriam dificuldade de dirigir melhor os destinos da nação? Não, mas não teriam. Conseguem fazer pressão ao governo de... Não é? O MDM consegue fazer pressão Logicamente. É o MDM, a Renamo, o Partido Ecologista, etc. Nós estamos a dizer isso para as pessoas poderem perceber, porque eu estou farto, não estou a concordar, mas respeito qualquer tipo de opinião de ver intelectuais. Em Moçambique não há oposição. Sabe o que é oposição? Oposição é aquele partido que está representado no parlamento, que é a Renamo MDM, nas assembleias municipais e outros partidos. Esta é a oposição. Como é que as pessoas ousam, têm coragem de vir dizer ao público que em Moçambique não há oposição, se esses partidos são partidos da oposição? O que a oposição está a fazer diante dos problemas que estamos aqui a mencionar? Falamos aqui sobre transporte, greve dos médicos, atraso salarial na função pública. O que a oposição está a fazer como jeito de pressionar o governo? Uma das coisas que faz parte do papel da oposição é problematizar o caso. Você vai em Portugal, você vai ver a oposição. Olha os erros que comete o partido que está no governo. E eles levantam exatamente este assunto. Sabes de uma coisa? Eu faço parte daqueles políticos que nos últimos anos vivo a realidade do que o povo vive aqui em Moçambique. Eu vou lá apanhar chapa, formo bicha com eles,
Todos aqueles são os problemas que o povo vive, estou lá com eles. Este é o verdadeiro político. Porque quando sentam em órgão na qual discutem o assunto do povo, quando é transporte, alguém diz, olha, nós temos que resolver a situação dos transportes. Porque o povo sofre de verdade. Significa que esse indivíduo que diz que nós temos que sentar para discutir a política dos transportes é aquele indivíduo que sente o sofrimento do povo. Nós estamos a falar de um Estado que o regime de pagamento de salário mudou. Estamos a falar de instituições que até hoje não têm salários. Significa que o regime de salário mudou. Como é que as pessoas vão viver? Como é que a pessoa vai sair de Mcatini para chegar a Benfica? Como é que a pessoa vai sair de Boana? Como é que a pessoa vai sair da Manga, na Beira, para poder chegar na cidade? Como é que a pessoa vai sair, por exemplo, de Namicopo para poder chegar à cidade de Nampula? Como é que as pessoas vão sair aqui na província de Tete? Vai sair de Xingoze para chegar na cidade de Tete? Como é que as pessoas vão sair, por exemplo, de um distrito para chegar à cidade de Manica? O governo sério provê e cria condições. Quer dizer uma coisa só para... Há condições de criar condições em Moçambique? Há condições porque nós temos tudo. Olha, eu fico triste. Eu fico triste quando este governo da Frelimo hoje inventa a questão da falta do dinheiro. Mas há dinheiro, é invenção. Moçambicanos, no dia 25 de setembro, começa a campanha eleitoral. Olhem para mim. No dia 25 de setembro até dia 10, até dia 9, começa a campanha eleitoral. Vejam as dificuldades que você tem aí e veja o que a Frelimo vai investir na campanha eleitoral de um povo que tem dificuldade do chá. Que até agora, que são 10 horas 10 e 20 minutos, alguém ainda não tomou chá. De uma pessoa que saiu de um ponto porque vai à cidade, porque o dinheiro do chapa não chega, vai ter que percorrer 10 quilômetros a pé, porque ele quer chegar onde vai. Vocês vão vendo, isso estará inundado, significando que o dinheiro está aí escondido. O dinheiro está aí escondido. Esse dinheiro é do governo ou é singular do povo? Simpatizantes? É do ou povo. É dos empresários que fazem parte do partido? É do povo. É do povo. É do povo, porque nós pagamos o imposto. Sabe? Não está no cofre do Estado esse valor? Está no cofre do Estado vindo de onde? Vindo das contribuições. E é o mesmo valor que é usado para financiar as campanhas? Logicamente. Não é o valor dos próprios empresários, membros do partido, assim como podemos dizer o PDD, o PIM, o MDM, tem seus membros que simpatizantes e tiram dinheiro, pagam cotas para ajudar, não é? Olha, atenção. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, de uma informação que vocês tiraram há bem pouco tempo, o seu PCA está sendo, não é, intimado para devolver os 6 milhões de dólares. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para onde? 6 milhões de dólares. São quantas vezes que os membros do Partido Frelimo vieram publicamente, uma delas é a Taipo, é o Diodino Cambaza e tantas outras pessoas, a falecida Cetina Titosse, que vieram publicamente dizerem que nós financiamos as atividades do partido. Olha, quem tira o dinheiro? Desviou-se um dinheiro que não devia ser para o partido. Logicamente. E isso não é notícia trazida por mim, é uma notícia que vocês têm aqui na televisão, cassetes ou películas, que exatamente fala disso. Nós estamos a dizer o seguinte, daqui a pouco, vocês vão ver isso aí, mas numa situação em que o povo vive momentos bastante dramáticos. Então, eu estou a tentar trazer isto aqui para as pessoas poderem perceber
o papel da oposição. Sinceramente falando, eu não concordo que os intelectuais, alguns intelectuais aliados ao sistema, vocês dão acesso e chega alguém e diz que não há partidos políticos. Em Moçambique não há oposição. O grande entrave para o fracasso da oposição é a Frelimo. Porque a Frelimo não quer, o regime da Frelimo não quer que os partidos desempenhem o seu papel devidamente de criticar, colocar as coisas, porque a crítica é um elemento construtivo. Se você anda em contramão, alguém te dizer que não, este caminho não é, você tem que andar assim, e a pessoa de facto tem que seguir. Estamos a dizer o seguinte, que nós, os partidos políticos, de forma geral, desempenham o seu papel na oposição. Significa, o que quer dizer a palavra oposição? É opor a certas coisas. Acha que a oposição, João Moção, acha que a oposição é a falta de um poder financeiro, digamos, de passagem ao nível, conforme dizer aqui, do próprio partido Frelimo, torna a oposição frágil? O dinheiro tornaria a oposição mais robusta, mais viva aqui no país? Logicamente. Mas há uma coisa que eu gostava só de partilhar consigo, de partilhar com o telespectador. Tem uma figura emblemática do contexto mundial, o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, em 1936, quando ele elevou a Índia, não tinha dinheiro, tinha causa. Quando fez aquela marcha, ou a greve do sal, porque estava sobre a colônia britânica, colonizada sobre a colônia britânica. E os britânicos que fizeram foi exatamente de colocar o preço do sal bastante alto, sal. E o Mahatma Gandhi se impôs. Queremos dizer o seguinte, vocês enganam-se pensando que quem tem dinheiro é essa pessoa que nós temos que dar a dignidade. Quem vende o Mercedes é esta pessoa que nós temos que dar a dignidade. Governar é ideia, é pensamento. Governar o país é trazer soluções, é trazer algo palpável que você sente e diz o seguinte: nós temos a política da educação, não existe a qualidade da educação, mas nós precisamos de melhorar a qualidade da educação. Como é que nós devemos fazer? Colocar intelectuais, pessoas estudadas, porque neste país nós já tivemos pessoas que sentavam para discutir a questão da educação e colocavam conteúdos educacionais em que uma criança hoje, uma criança dos seus 8, 9 anos, 10, na primeira, segunda classe, sabia escrever e ler. Hoje não. Estamos a notar dificuldade de indivíduos que até estão no ensino superior. Se a ministra da Educação tem dificuldade de leitura, de ler a palavra África subsaariana, o que é que nós estamos a notar nisso aí? Estamos a dizer que há déficit. Significa que ela não gosta de ler. Ela tem dificuldade de leitura. Queremos dizer o seguinte: a ministra não gosta de ler? Não, isso é público, viu-se. Tá a perceber. Queremos dizer o seguinte: as políticas públicas trazidas pelo governo do dia devem traduzir na qualidade. Não é? Os transportes. Como é que nós estamos para discutir política dos transportes quando as nossas estradas... Você já viu a cidade de Maputo, aqui onde nós estamos? Como é que estão as avenidas? Como é que as ruas estão? É uma lástima total. É uma lástima. Você já viu a política dos transportes? Tudo isso é traduzido num sentido de nós avaliarmos a governação. Então, os partidos políticos têm, de facto, este papel. E nós queremos dizer e convidar a opinião pública, convidar você que está aí em casa, que a única forma de você exercer a cidadania. E eu quero mesmo pedir, porque eu ouço algumas pessoas no chapa onde eu apanho: eu não ia ir votar. Mas votar para quê? Porque o outro ganhou. Mentira! Ninguém ganha sem o processo eleitoral. Mas esta pessoa que você diz que ganhou, vai ganhar quando você não ir votar naquele dia. Mas todas as eleições foram justas, transparentes? Não,
nós vivemos num processo em que as eleições moçambicanas, desde 1999, as primeiras eleições, as segundas, podemos dizer assim, mas a partir das terceiras eleições é ali onde nós começamos a assistir o espetáculo vergonhoso. É por essa razão, e eu só quero traduzir para o povo também poder entender por que pela primeira vez nós ouvimos o barulho por causa do orçamento eleitoral. Nunca aconteceu aqui em Moçambique, porque sabe-se perfeitamente, e é aquilo que está acontecendo agora. Eu vivo ali no bairro 1º de Maio. Para quem está na zona do PG, no bairro 1º de Maio, ontem à tarde, o chefe do quarteirão estava a recolher cartões do eleitor. Até foi à casa da minha tia, foi recolher o cartão de eleitor. Por que é que está a recolher o cartão de eleitor dele? Nós sabemos que isto aqui trata-se de uma ação psicológica, porque quando andam a levar os cartões de eleitores, as pessoas vão pensar como levaram os nossos cartões, nós temos que votar. O voto é secreto, meus senhores. Mamã, você aí, o voto é secreto. Professor, sabemos perfeitamente que há um descontentamento que vocês têm, mas usam professores agora para estar na mesa, não é? Para ajudar exatamente a questão da fraude. Está na hora. Você, naquele dia, no dia 11, é você sozinho com o boletim de voto. Mas a questão continua aqui. As eleições têm sido fraudulentas. Tem. E para evitar que nessas eleições haja fraude, o que a oposição está a fazer? Uma das coisas que nós devemos fazer, que estamos a ensinar através de debates idênticos a este, o Diário do Povo. Quem está a assistir agora vai ter uma outra impressão naquele dia. Quem está a assistir agora, quem está a assistir uma sangue a falar, significa que você é convidado de não faltar nesse dia. Mesmo que apareça alguém, vai votar. Vote o partido que você quiser. Se você quer mudar as coisas, vai votar. Não fique em casa. Ficando em casa, pensando que os outros vão ganhar porque vão usar a sua ausência. Até é preferível não ter recenseado. Aqui quem não recenseou não há nenhum problema. O maior perigo é aquela pessoa que recenseou e no dia da votação não vai votar. As nossas eleições, ao longo desse todo o tempo, têm sido de facto eleições fraudulentas, não é? Têm sido aquelas eleições que não traduzem aquilo que é a realidade do que o povo de facto quer, mas isso tudo é possível, não é? Se o povo querer mudar, está na hora de mudar, é desta vez ou nunca, não é? Não seria exatamente num contexto deste, em que o povo tem de facto a oportunidade de fazer alguma coisa, e o povo deixar as coisas passarem. E é uma coisa, Massango, que eu quero te dizer, mas essa mensagem é para o telespectador. Sabe que daqui a pouco vão começar a colocar os salários de forma regulares? Vocês sabem que daqui a pouco vão começar a arranjar as estradas? Vocês sabem que daqui a pouco vão começar a tirar os mais bombos? Vai acontecer isso? Vai acontecer. Os problemas que estamos a ver serão resolvidos? Esses problemas que nós estamos a ver agora, daqui a pouco, esta Frelimo que eu conheço vai começar a selecionar para as pessoas dizerem que não, as coisas em Moçambique já estão a mudar. Então, é um problema propositado? É só... A capacidade de resolver? É um problema propositado. Esse atraso salário, nós temos pessoas que estão há 3 meses de salário. Nós temos Senhores, recebemos cabo delegado, professores que não têm salário já há 3 meses. Senhores, é um problema propositado. Neste país há dinheiro. Eu sempre tenho dito, vejam as minhas intervenções neste país. A história de dizer que nós não temos dinheiro é mentira. Há dinheiro em Moçambique. Há dinheiro. Foi tudo estudado, tudo está acontecendo aqui. A situação dos médicos também está... É possível, numa altura desta, em que nós temos os militares, temos os médicos, temos o povo, o partido Frelimo ter coragem de comprar carros para cabeças de listas? Mas o culpado é aqui, João Massão, o assunto aqui. O culpado é o partido como tal, ou são os dirigentes, ou são alguns colocados como cabeças ou representantes do partido? É o todo partido? Sabes de uma coisa? Esta governação aqui
é do Partido Frelimo. Quem dirige os destinos deste povo é o Partido Frelimo. Nós não vamos imputar a culpa ao partido do Massango, ao Yacoub Sibindi, ao Lutero Simango. O culpado da má governação é o Partido Frelimo. Essas pessoas, todas que nós estamos a falar, pertencem ao Partido Frelimo. Não é? Essas pessoas todas pertencem ao Partido Frelimo. Por isso, eu quero convidar você, cidadão nacional, que não deixe essa oportunidade. Não é? Eu fiquei feliz quando você trouxe exatamente esta coisa de partido que governa e da oposição. Porque nós precisamos de dizer e ensinar a opinião pública, ensinar você que está em casa, que o papel do partido e da oposição é criticar. E depois tem uma coisa no meio disto aqui. Se você quer ser acreditado pelo povo, você tem que fazer alguma coisa. Os impostos que você tira vai para o governo do dia, não vai para nenhum partido. Os impostos que você paga vão para o Estado, não vão para partido político. Como é que sobrevivem os partidos políticos? Sobrevivemos porque sobrevivemos. Estamos cá porque sobrevivemos. Não recebem nenhum valor? Há uma coisa. Tem partidos que têm a representação no Parlamento. Esses ganham pela representação no Parlamento. Os demais? Os demais não. É igual mesmo a zero. Porque há quem diz que há partidos por isso só surgem à véspera das eleições. A que se deve isso? Nós vimos vários partidos também que surgiram agora, mesmo na véspera das eleições. Você vai fazendo a mesma questão ao João Massango. Dizer que não, este partido só aparece agora quando há eleições. Em todas as intervenções sociais políticas deste país. Estou lá. Estou lá. Qual foi o dia que você nunca viu o Massango a intervir sobre o país? Então, quem é essa pessoa que quer dizer que não? Esses partidos só surgem agora. Vamos separar o joio do trigo. Ainda bem que vocês dizem isso aí. Então, conhece aqueles que aparecem durante o período eleitoral. A que se deve esse que aparece durante o período eleitoral? Não sei, porque eu, quando criei o partido político e fiquei registrado, atenção, o que eu estou a dizer está na lei. E ninguém deve querer interpretar-me ao contrário. Está na lei. Os partidos políticos estão na lei e na Constituição. O que eu estou a fazer, o próprio governo sabe que é papel de Massango para dizer aquilo ali. O povo, se quiser, pode me levar para o poder. Os que estão a governar vão descer. O que eu estou a fazer agora, a Frelimo também vai fazer. As pessoas precisam de perceber isso aí. O que o Massango agora está a fazer. Quando vocês fazerem o partido dele, neste caso, nós vamos participar agora nas eleições, juntos com o MDM, não é? Juntos com o MDM. Mas eu não estou aqui para fazer a campanha, mas posso até dar um exemplo. Se o povo dar voto ao MDM, chegar ao topo, a Frelimo descer. O que agora o MDM faz contra a Frelimo, vai ser a Frelimo a fazer contra o MDM. É assim como é que funciona a política. A questão que eu coloco é, o MDM, o PIMO, está a fazer bem o seu trabalho? Estamos aqui a dizer que se a Frelimo estiver na oposição, a Frelimo vai fazer o seu trabalho. Logicamente. Que será diferente ou será igual o que vamos fazer? Partidos na oposição, a oposição está a fazer o seu trabalho. A Renamo está a fazer o trabalho. O MDM está a fazer o seu trabalho. Está a fazer. O povo, quando o povo quer, o MDM está ali, a Renamo está ali, a oposição. Olha, os que deturpam a opinião pública são intelectuais aliados ao regime. São aqueles intelectuais que vocês, como televisão, dão um espaço e chega aqui e diz que não há oposição. Não é possível, não é verdade. Oposição é aquele que está registrado no Ministério da Justiça, é aquele que exerce o seu papel. Ali no Parlamento, onde nós assistimos, está-se a discutir agora da emenda da Constituição, do artigo 311, número 3, da data das eleições, que essas eleições estavam previstas para 2024. O partido maioritário vai aprovar ou aprovou a favor, mas a oposição está contra, porque é um assunto que já estava lá plasmado na Constituição. Tudo isto nós queremos traduzir para as pessoas poderem perceber que os partidos da oposição desempenham com afinco
Não é? Porque nós não podemos só nos basear na política interna. Temos que olhar, está aqui na África do Sul, o FFP do Julius Malema. O Malema critica a governação. O Chamisa, no Zimbábue, critica a governação. A UNITA em Angola critica a governação, é oposição. O país GC em Guiné-Bissau critica a governação, é oposição. Hoje, nos Estados Unidos da América, os que estão a dirigir são democratas, os republicanos é oposição. Não é? São essas coisas que nós precisamos dar à educação política nas pessoas, para as pessoas poderem perceber que o partido político não é nocivo. O que eu estou a dizer é que, mas eu sei, nós vivemos num país de pessoas que não entendem de como é que funciona o sistema político. São esses que vão sentar lá. Está a ver, Massango? Massango está a falar mal. Não, Massango está a exercer o seu direito de cidadania com pleno, com zelo e dedicação. Não estou a falar mal da Frelimo, não estou a falar mal do governo, estou a exercer o meu papel. Tu também, você também exerce o seu... O povo tem exercido o seu papel? O povo tem exercido. O povo tem exercido. Qual deve ser o papel, de uma forma do povo, mesmo não estamos a falar aqui das eleições, qual deve ser o papel do povo, vendo que há alguma coisa que não está certa, como é que o povo deve reagir, deve agir, deve expressar a sua insatisfação? A única forma democrática, atenção, a única forma democrática da insatisfação do povo é nas eleições. O povo tem que saber que qualquer país que as eleições existem, aquilo que nós chamamos de alternância do poder, este país desenvolve. Porque quando você dizer ao povo que eu vou construir estrada, vou construir poço, vou trazer energia, e você não trazer isto, aquilo que você prometeu durante a campanha eleitoral, a única forma de você ser penalizado é no voto. Mas, mesmo de uma forma resumida, parece que é algo repetitivo. A cada campanha nós temos visto os mesmos discursos de cada partido político, até mesmo dos cabeças de lista do partido no poder. Prometem estrada, prometem água, luz. A que se deve esta promessa repetitiva? É sinal de que ainda não se resolveu o assunto que outrora o outro que esteve no poder prometeu? Eu vou dar um exemplo concreto do meu município da Matola. Depois vou para as outras cidades. Eu, neste final de semana, estava na Liberdade com o Augusto Pelem, cabeça de lista do MDM. E passamos de uma zona na Liberdade, onde estão lá aqueles anéis para o saneamento, de um projeto que foi concebido pelo Conselho Municipal da Matola. Esse trabalho tem duração de 4 meses. 4 meses. Que era de fevereiro, abril, mais junho. Aqueles anéis estão ali até hoje. As pessoas no bairro da Liberdade continuam a terem problemas sérios de saneamento. É um problema crônico, é antigo. É um problema antigo. É um problema que até saiu o dinheiro orçado em 19 milhões de meticais para resolver aquele problema. Vamos a caso concreto. Quando nós temos um município da Matola, atenção, vão ali na Liberdade, perto da Igreja Universal, estão ali os anéis. Perto da Igreja Universal, ao sair, estão ali os anéis, que era para resolver o problema do saneamento. Vão ver que ali os problemas são os mesmos. Então, significa que o município mentiu, faltando 2 meses para a realização das eleições autárquicas. Vocês estão cientes que o município da Matola vai, de facto, vai executar a obra? Não, não vai executar. Deixemos Matola. Vamos ao projeto da N1. Há um problema sério. Estamos a falar do governo central. N1. É uma lástima viajar da N1. Quantas vezes os governantes vieram até colocarem orçamentos que seria necessário tanto para a reabilitação. Mas o discurso do governo nos últimos tempos mudou. A reabilitação da NU fica para 2026. Esta Frelimo está ciente que vai ganhar as eleições para resolver esses problemas? Não é?
Vamos para Gaza. Na província de Gaza tem um problema sério. Problema sério da estiagem. Nós temos o rio Limpopo ali, mas há problema sério, não é? Das culturas. Sabe o que fez o governo? Priorizou aeroporto. Um aeroporto que, em termos de rentabilidade, não tem de facto produzido nada. Eu estava na beira. Deixou a real necessidade, priorizou-se o aeroporto. Priorizou-se o aeroporto. Não está a dar aqui frutos Não significativos. é? Na província de Gaza, agora que eu estou a falar, um problema sério que aquela província enfrenta, não é? Na província de Gaza, é uma província pobre. Província onde nasceu meu pai. Em termos de prioridades. E ainda por cima, do ponto de vista estatístico, tem números fantasmas a mais do que é produzido pelo Instituto Nacional de Estatística com objetivos obscuros do regime. Mas se você chegar a Gaza a perguntar qual é a prioridade que vocês têm, qual é a prioridade que vocês querem, você vai ouvir os gazeses que o que nós queremos é exatamente isto, mas isto que eu não posso aqui traduzir do ponto de vista estratégico. Falava da Beira, sim. Não é? E você chegar, por exemplo, na cidade da Beira, você vai ver na cidade da Beira, ao longo desse todo o tempo aqui, sofreu graves problemas ali no canal do Chiveve. O MDM, de forma inteligente, resolveu a situação de um financiamento que o governo está lá, mas houve problema. Nós é que financiamos. Afinal, quem é que deve ser o beneficiário? É o governo do dia? É o município? Ou o beneficiário de vermos ou de vermos o canal de Chiveve? Beneficia o governo? Não, não beneficia o governo, beneficia o povo. Luta. Estamos a falar da política dos transportes agora. Como é que nós vamos prover política de transporte? Sem estradas. Não há estrada para entrar em Congolote, não há estrada para entrar em Bunhiça, não há estrada para todo o país, em todo o lado. Não é? E nós queremos trazer as tecnologias. Foi nesta cidade capital que nós ouvimos o projeto do BRT. É Maputo. É nesta cidade que nós ouvimos o projeto de Fultran. É Maputo. É quando nós ouvimos o projeto de Metrobase. É Maputo. Hoje vem uma nova dialética, bicicleta. Os moçambicanos devem ter bicicletas. Os maputeses devem andar de bicicleta. São fracassos de um governo. Os demais projetos fracassaram. Fracassaram. E está a implementar a bicicleta. Estou a dizer que esses projetos todos que fracassaram, para um povo atento, penaliza o mentiroso, penaliza o governo autárquico, porque não cumpriu o Tsunamaputo e os demais. Estamos a dizer o seguinte: o papel de governo é de prover as políticas públicas, negociar contratos, aqueles contratos que beneficiam o povo. Sabe o que há no nosso país? O que mais se evidencia é a corrupção. É preciso nós acabarmos com a corrupção. Tudo isso é trazido num contexto em que nós queremos alertar a opinião pública. Que houve tantas promessas, mas promessas falsas, que nem 60% daquilo que foi dito não conseguiu se realizar. Em países certos de cidadãos, atenção cidadão, é agora. Então podemos dizer que os problemas são os mesmos, por isso que cada político tende a repisar o mesmo problema, porque não for resolvido. Logicamente, se eu vejo que no bairro da Machaquena os problemas são os mesmos, eu tenho que tocar no mesmo. Você já visitou uma Machaquena quando chove? Mas é possível resolver esses problemas? É possível. Ou é só mesmo político? Dizem que política é possível. De transporte é possível. É possível. Os buracos, a estrada, a degradação é possível. É possível. Mas o que aconteceu até todo o tempo não ser resolvido? Não se resolvem por mera vontade política, porque não querem. Não é incapacidade financeira ou não é? Não é incapacidade financeira. Não é isso. Não há vontade de se resolver. Há 20 anos fala-se da retirada da lixeira de Ulene. Okay. Quando agora estamos a 2 meses do processo eleitoral, o município aparece e começa já com um projeto, quer dizer, dos projetos que nós conhecemos no passado.
sobre ali, sobre aquele sítio. A lixeira do Ulene, que quase movimentou cerca de 200 famílias. Morreram pessoas ali. Agora estamos em eleições. Você quer de novo voltar a votar a mesma pessoa? Vamos para resumir a maçã, considerações finais. Ficamos com 1 minuto mesmo. Em 1 minuto vou dando o resumo, o seguinte, que a política deve ser um espólio que nós todos devemos abraçar. O Aristóteles diz que o homem é um animal político. Mesmo aquele que diz que não é político, sabe? Eu quando estou no chapa, escuto pessoas a discutirem da política, falam de pessoas na política, significa que você, aí onde você está a fazer a política. Então, saiba exercer o seu coisa. Infelizmente, não falamos dos médicos, debatemos o assunto, mas foi muito bom porque nós queremos ensinar a nossa opinião pública que ela, o seu dinheiro, o seu imposto, tem que reverter em algo para a mudança deste país. Obrigado. Caro internauta, caro telespectador, até na segunda-feira para mais uma edição do programa Diário do Povo. Não percam amanhã, quando forem 11 horas, na tela com Lorino Anheta.